ao podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou Raiane França, atriz e comunicadora, e vamos ao tema de hoje: produção de podcasts como ferramenta de mobilização comunitária. Então sejam muito bem-vindos e agora chegou a vez dos nossos especialistas, Carlos Vinícius e Augusto Metralha, para se apresentarem brevemente. Opa! Bom dia, pessoal. Eu sou Carlos Vinícius. Muito feliz de estar aqui de novo, né? É um tema muito bom sobre visibilidade. Sou empreendedor aqui na cidade de Planaltina há mais de 10 anos, envolvido com o terceiro setor há mais de 10 anos também, rodando por vários projetos, apaixonado por pessoas, tecnologias e processos. Vamos ter um bom bate-papo aqui hoje, fiquem ligados. Olá, pessoal. Eu me chamo Augusto, eu tenho 28 anos, também conhecido como Metralha. Desde os 13 eu atuo no terceiro setor, especificamente em áreas cultural e esportiva, e hoje estaremos junto com vocês aqui desenrolando esse bate-papo sobre o nosso tema. Maravilha! E agora chegou a vez da nossa anfitriã, nossa convidada, Nete Lima, da FAT, Famílias Atípicas em Terapia. Seja muito bem-vinda. Já começa falando pra gente, se apresentando, quem é você, o que você faz, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre o seu projeto. Olá, bom dia. Meu nome é Nete Lima. Para quem não está me vendo, eu sou negra, tenho cabelos pretos, estou vestindo calça preta, blusa preta e blazer vermelho. Pois bem, eu sou a principal criadora do projeto FAT, Famílias Atípicas em Terapia. Né? Esse grupo foi criado no intuito de ajudar mães atípicas, né, que na época no nosso município não tínhamos muita assistência psicológica, né, ou terapêutica para as mães, e eu desenvolvi esse projeto para atender melhor a nossa comunidade, né, que são mães atípicas. Né? Eu sou mãe atípica, eu tenho 2 crianças autistas, o Paulo Diel, de 6 anos, nível 3 severo, e a Maria Eduarda, nível 2. Então, assim, criando esse projeto, né, lá eu posso desenvolver alguns cursos profissionalizantes. Temos projetos também como crochê terapia, que é uma renda extra que a mãe pode fazer em casa, né, e ainda tirar uma rendinha extra. E cuidar dos filhos, né? Sem precisar sair de casa e poder cuidar dos filhos. Lá também a gente vai desenvolver cursos de confeitaria, né? Então, assim, o nosso projeto ele é mais voltado para atender, né, as necessidades da mãe atípica, da família atípica, da família PCD, porque nesse sentido a gente sente muita necessidade e pouco apoio, na verdade, porque muitas mães não podem trabalhar fora, como eu tinha salão, tive que fechar salão para poder dar uma assistência maior aos meus filhos, para que eles possam ter um desenvolvimento maior na escola, para que eu possa estar levando eles para a terapia. E dentre essa vida, né, de famílias atípicas, a gente sabe que muitas das vezes a gente tem a necessidade de trabalhar, mas não pode trabalhar. Então, assim, o meu projeto é mais voltado mesmo para que venha a atender essas famílias. De alguma forma, algumas mães tenham uma renda extra sem precisar sair de casa. E lá também a gente vai desenvolver alguns projetos voltados para os jovens autistas e adultos autistas. Por quê? Muitas pessoas estão sendo laudadas agora, né? É o laudo tardio, né? Muito se fala, demora, né? Muito se fala sobre a criança autista, muito se fala sobre o adolescente autista, mas o adulto, tem muito adulto sendo diagnosticado já agora, entendeu? Já depois de 30 anos de vida, vivendo com o aspecto sem poder se desenvolver, sem conseguir desenvolver um trabalho fora de casa, porque muitas das vezes não consegue se encaixar no mercado de trabalho. Eu mesma, eu fui uma jovem, né, e hoje chego na idade adulta, eu nunca consegui trabalhar com carteira assinada, porque eu nunca passei da experiência. Não conseguia passar dos 3 meses, porque eu não conseguia atender a comandos. Por exemplo, se a pessoa falasse algo que fosse contra o que eu idealizava, o que a minha cabeça me dizia que era o certo, eu já não conseguia fazer. Então, assim, eu nunca passei da experiência dos 3 meses. Sempre que eu fui confrontada, eu revidava, ou eu mesmo confrontava a pessoa. Eu não queria que a pessoa... Eu fui designada para um cargo e eu chegasse lá e a pessoa me colocasse para fazer outra coisa, eu já desregulava, já não queria mais
e assim já gerava confusão, acabava não passando da experiência. Então, assim, para adultos autistas hoje, né, com diagnóstico tardio, também a gente vai levar projetos voltados para que a gente possa trabalhar com empreendedorismo, né, serem empreendedores, né, porque muita gente não consegue trabalhar para a empresa, não consegue trabalhar para outras pessoas. Então, assim, o FAT hoje não é um instituto, ainda será. Estamos correndo atrás das documentações para que tudo seja legalizado, né, e de acordo com as normas mesmo da lei. Então, assim, hoje a gente é apenas um grupo, né, formado com mais de 80 famílias, né, que lá a gente já desenvolve projetos sociais, ajudamos também algumas famílias carentes, que muitas das vezes vem a necessidade da gente correr atrás de uma cesta básica, de apoio, um alimento, uma roupa. Então, assim, lá a gente se uniu para, de fato, né, atender a nossa comunidade. Né? Hoje eu me considero uma mãe atípica, ativista, porque eu luto pelos direitos dos meus filhos lá no município e também pelos direitos dos filhos de outras pessoas. Então, eu acho que eu consegui explicar um pouco como funciona o FAT. Seu instituto fica onde? Então, a gente não temos sede, né? Eu uso a minha casa para reuniões, para as rodas de conversa, né? Porque é necessário que todo mês haja uma roda de conversa para as mães, para que elas possam conversar, desabafar. Se sentir acolhidas, né? Isso, falar. Porque, assim, só uma mãe atípica entende a realidade da outra. É verdade. Sim, entendeu? isso é verdade. Não adianta chegar aqui para você que não é pai atípico, para você que não é mãe atípica, e tentar Só você sabe a realidade, né? Exatamente, e outras. Então, assim, a gente se reúne para que a gente possa se dar esse suporte, né? E eu também consegui um acompanhamento psicológico juntamente com a Secretaria da Mulher, lá em Planaltina, Goiás. Lá tem a doutora Priscila, que está atendendo as mães atípicas agora, né? Faz parte de um acolhimento. Antes, esse acolhimento era feito somente para mulheres em situações de violência. E hoje, né, graças ao nosso trabalho e essa dedicação de correr atrás de benefícios para a nossa comunidade, a Secretaria da Mulher, né, eu gostaria de parabenizar, né, a doutora Camille por ter feito esse acolhimento e abrir esse espaço para a gente. Então, hoje a gente tem esse acompanhamento psicológico com a Secretaria da Mulher, lá em Planaltina, Goiás. E antes disso, eu mesma já tinha corrido atrás de um psicólogo para que ele fizesse o atendimento online, né? Porque, no caso, como a gente ainda não é instituto, a gente ainda não tem renda o suficiente para alugar, né, uma sala e colocar o psicólogo lá para fazer o atendimento das mães. Então, eu optei pelo atendimento online, né? Eu tenho a ajuda desse psicólogo, que é o Leandro. E só tenho a agradecer, uma coisa boa maravilhosa na minha vida. E lá também o FAT, ele tem o apoio de um empresário de Planaltina, Goiás, muito conhecido, que é o Gustavo Moreira. Né? Ele tem nos apoiado em projetos, em festas, quando a gente desenvolve dentro do nosso grupo, que eu ainda não posso chamar de instituto, mas será, né, se Deus quiser. Então, assim, também irá nos apoiar, está nos apoiando nesse sentido, né, de legalizar logo tudo, de fazer o instituto, né, de formalizar. Então, estou com especialistas aqui, ó. Nossa, vai ser muito bom, porque de fato eu preciso dessa ajuda. Tem muita coisa, gente, que hoje, sendo diagnosticada com autismo, né, já adulta, eu tenho 40 anos, e eu passei a minha vida toda sofrendo, porque muita coisa eu não conseguia me encaixar, não conseguia entender, e as pessoas achavam que eu era burra. Né? Então, que era frescura. Então, assim, hoje eu tenho a liberdade de pedir ajuda sem sentir vergonha, porque a pessoa já sabe que eu tenho essa deficiência, né? Porque o autismo, ele traz algumas deficiências pra gente, alguns atrasos, né? Algumas comorbidades, como eu tenho muita sensibilidade olfativa, auditiva em alguns sons, não são todos, alguns específicos. E eu sempre tive seletividade alimentar. Hoje eu posso explicar a minha seletividade alimentar sem dizer que é frescura, né? Porque antes eu era que ela não comia isso. Menina fresca, não comi isso, não comi aquilo. Né? Que eu não comia quase nada. Tive até problemas mesmo de saúde, quase morro de uma anemia, porque até os meus 7 anos de idade eu não comia nada, era só mamadeira, Nescau, Mucilon. E minha mãe foi tentando a adaptação, fazer com que eu viesse a comer. Eu já vim me alimentar com alimentos sólidos mesmo lá para os 10 anos de idade. Arroz, feijão e ovo. Passei acho que dos 9 até os 13 anos comendo só uma coisa. Era o peito de frango, eu não como outra parte do frango, é só o peito do frango. E o arroz e o feijão. E era só isso, eu não queria comer mais nada. E aí acabou desenvolvendo uma anemia muito forte, que quase tira a minha vida. Porque você não tá comendo carne, nenhuma verdura,
ouro verde, Sim. né? Não, Pra até ajudar. Até os 10 anos, de fato, mesmo eu não comia nada. Era muito difícil minha mãe conseguir fazer eu comer. Então, assim, a gente chega adulto, autista, sem saber, porque hoje tem diagnóstico, mas antigamente não tinha, né? Sim. Antigamente era difícil laudar, a gente só era considerado doido, a menina era atentada demais, né? A menina era briguenta, porque eu era briguenta, eu era de bater, eu batia muito. Gente, do céu, não era gente. Minha mãe via sendo chamada na Chegava escola. perto da net, meu Deus, direto na direção lá. Era um horror, era um horror. A mulher era violenta demais. Briguenta, nossa. Tem aquelas brigas que quando a pessoa começa assim, tá numa festa toda, vê só o povo assim se saindo. Eu era o que corria pra dentro. Pra dentro da... Vou brigar também, não sei quem tá brigando, mas eu vou entrar. Não sei quem é, mas vou lá, vamos lá, vou olhar. Então, assim, hoje adulta, autista, né, nível 1, TEA nível 1, mãe de 2 autistas, né, a minha luta, todo o meu processo hoje é voltado, né, o meu ativismo todo é voltado para que a nossa sociedade possa conviver melhor, né, com as outras pessoas. Eu fico feliz, né, de parabenizar já de cara, porque ter voz, né, onde as pessoas te julgam primeiro antes de conhecer ou passar ou sentir, né, acaba sendo muito difícil. E o pod, né, como a gente vai falar sobre o pod, sobre essa visibilidade, nada melhor do que ter você aqui hoje para falar para essas mãezinhas, né, porque muitas mães vão escutar sobre o que vocês vão se identificar, que é um dos principais focos, porque assim, tem muita gente passando sem saber, né, e a comunicação, a gente fala assim, eu sou apaixonado por tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela avança e atinge muitas pessoas, tem muitas pessoas que, por incrível que pareça, não tem nem energia em casa ainda. Né? Então, assim, são extremos totalmente distintos, porém de alto impacto. E muitas vezes as mãezinhas e os paizinhos, né, na grande maioria das vezes as mães, né, as que ficam, as que cuidam, é a que não pula do barco. Normalmente, quando a gente enxerga e olha pelo histórico, né, elas se mantêm firmes ali. E o empreendedorismo, que é outra paixão que eu tenho, que alimenta, né, que é, na maioria das vezes, chega a arrepio, porque na grande maioria das vezes o empreendedorismo faz essas mãezinhas voltarem a sonhar. Né? E delas falam, nossa, eu consigo também, não é porque meu filho foi diagnosticado que eu vou parar a minha vida. Eu consigo, mesmo fazendo um pouquinho todos os dias, consigo gerar renda, eu consigo colocar o dinheiro dentro de casa, eu consigo complementar essa renda ali. E faz com que outras mães também se empoderem. Porque a grande maioria das vezes elas se veem dentro de um quarto branco e falam, socorro. Eu vou sumir porque eu não consigo... Porque acabou o mundo. Porque elas não entendem o que está acontecendo e elas param de sonhar. Porque muitas vezes elas ficam frustradas ali, falam, poxa, poderia estar fazendo Y, X, Z, sonhando com várias coisas, mas elas se veem ali, muitas vezes sozinhas, sem perspectiva. E aí, quando a gente fala do empreendedorismo, né, que é possível a gente implementar, que é possível você sonhar fazendo um crochê, um artesanato, né, fazendo lixo, assim, um docinho de festa, exatamente. Um bolinho, Então, que você nem precisa sair de casa e não precisa de tanta renda também para iniciar. Não, e o principal, né? Continua cuidando das crianças, que é um dos principais pontos. E até mesmo porque hoje o maior mercado de venda também você tá dentro de casa, que é a internet. Exato. Ela é o principal mercado de venda. É igual você parar para discutir o restaurante, igual uma coisa que eu vi que é real, o restaurante que mais vende, ele não tem um restaurante aberto, de certa forma, que é a plataforma iFood. A maior frota de táxi do mundo é um aplicativo da Uber. Não tem um carro. Não tem nenhum carro sequer. Então, assim, ela já deixa cada vez mais esse retrato de que a internet, as redes sociais, hoje é a maior ferramenta de venda. E outra coisa também que é importante do empreendedorismo dentro de casa, porque agora eu vou tirar um pouco do lado da mãe e eu vou do lado da criança. Tanto o autista quanto quem sofre com TDAH também, vai ter aquele desafio que você falou bem no início, que é o desafio para conseguir se encaixar em um emprego, muitas das vezes, vou nem muito longe, para concluir a escola, porque vai ter dificuldade para se adaptar ou de atenção. Fugir dos padrões, né? E mais do que, às vezes eu acredito que o maior desafio vai se tornar você mesmo. Por que eu falo você mesmo? Porque, por exemplo, não é o padrão. Por exemplo,
Até que ponto, por que eu falo você mesmo? A sensibilidade do autismo, e ele numa escola lotada, onde o barulho é enorme, atrapalha, dificulta muito, muito para estar ali e ter o aprendizado. Por outro lado, que eu acredito que as duas coisas andam junto, o TDA, a pessoa que já sofre com TDAH, não tem quem consiga. E essa descoberta foi bom até por isso, porque antigamente era porque quantas evasões escolares a gente já não teve, quantas pessoas não concluíram os estudos porque não tinha diagnóstico. Porque antigamente era só uma pessoa desinteressada e que não gosta de estudar. Mas não é sobre não gostar, é a questão da dificuldade em estar dentro, inserido no ambiente de aula. E as pessoas às vezes não... Mas por que esse aluno tem essa dificuldade de ir atrás? Aí começa, igual você falou, fui taxada de burra, né? Não, mas é porque as pessoas não procuravam saber por que essa pessoa está tendo dificuldade de aprender. As reuniões escolares, quando a minha mãe era chamada, o que a professora falava? Olha, a Nete é muito inteligente. Ela vai para frente, ela como é que se sai muito bem apresentando o trabalho, ela é muito rápida, mas ela tem um problema. Se ela pega uma prova, ela é a primeira a terminar, ela já sai para o lado de fora e já fica rodando os corredores. Quando ela está em sala de aula, ela não consegue passar mais do que 1 hora dentro da sala de aula sem levantar e ficar andando pelos corredores. Eu não conseguia ficar parada dentro da sala o tempo todo. Eu vivi isso no TDAH. Eu dizia que eu ia para o banheiro, eu pedia para ir ao banheiro, mas era só para ficar rodando pela escola. Eu ficava rodando sem sentido nenhum, gente. Hoje eu entendo, né? Era o teu respiro. Mas antes aí a professora falava, olha, ela é muito inteligente, só que ela não para prestar atenção. Parece assim que ela presta atenção, mas ao mesmo tempo não prende ela, porque ela sai da sala e fica andando pelos corredores da escola. Eu perdi 4 anos na quinta série, no 6º ano, que é a quinta série. Na época, eu perdi 4 anos, eu passando os 4 anos, mas reprovando em excesso de falta. Justamente por conta disso. Porque você não conseguir ficar ali junto com outras pessoas, todo mundo conversando ao mesmo tempo, né? Não é nem isso, não é sobre as pessoas conversar, porque pelo contrário, enquanto as pessoas estão conversando, no meu caso, enquanto as pessoas estão conversando, você ainda consegue dar. O que sufoca de verdade é quando todo mundo fica em silêncio. Aquilo lá começa a dar uma angústia dentro de você, um aperto, você fica com a sensação de prisão. E aí é onde vem a inquietude, é onde não tem mais quem te prende. E outra coisa que machuca bastante é algo chamado rotina. Por exemplo, comigo mesmo, experiência própria, eu tenho a necessidade de se reinventar diariamente, porque hoje você falou sobre emprego, o que me prendeu muito e não consegui? Olha que eu consegui oportunidades boas, mas quando aquilo se torna uma rotina, mesmo do mesmo, né? Aquilo já te sufoca. Você cria a necessidade de você buscar algo diferente, você tem que viver e respirar alguma coisa diferente. Você não consegue ficar que aquilo é uma prisão. E aí você falou sobre o trabalho que você faz de roda de conversa. Vindo para a tecnologia, hoje um ambiente que virou basicamente, que eu acredito que ele é o mais próximo que está substituindo de roda de conversa, é justamente o podcast. Sim, já tinha analisado E como você enxerga essa mudança com o podcast chegando para substituir as rodas de conversa? Como você enxerga que ele vai gerar e de que forma você acha positivo o impacto na mobilização comunitária do podcast, já que possivelmente na tecnologia é ele que substitui a roda de conversa? Eu acho essencial, eu acho primordial, até mesmo por conta da visibilidade, porque no podcast a gente tem um alcance maior de outras mulheres, né? Várias pessoas vão estar desenvolvendo uma conversa, pode estar falando assuntos que a outra pessoa, o telespectador, vai estar se encaixando com a história dela. Então, assim, é uma história que ela pode ser passada tanto visualmente como vocalmente, né? Porque alguém que assistiu pode chegar e comentar com a outra amiga, olha, amiga, assisti um podcast, tinha uma moça lá sensacional falando histórias da vida dela, falando sobre autismo, falando sobre coisas né, do dia a dia que outras pessoas, em outras situações, não teriam esse acesso. Entendeu? O podcast, ele vai ser, eu vejo ele como uma TV aberta. Sim. Entendeu? Assim como o jornalismo, ele foi chegando, foi ampliando, e o podcast, eu vejo que ele vai desenvolver muito. Ele vai crescer muito.
E te dá a Entendeu? oportunidade de você ser seletivo com os assuntos. Com os por assuntos, conta dos exatamente. temas. Você não é obrigado a ficar ouvindo o que não te agrada e o que não te interessa. Porque você fala sobre o jornal em si, mas quando você vai para o jornal, eu acredito que foi isso que desestimulou muito as pessoas a acompanharem o jornal. Porque tem 10 matérias, mas das 10 matérias apenas 2, 3 te agradam, só que você é obrigado a assistir as 10, porque você não sabe quando vai passar que você quer. E a internet chegou quebrando isso. Exato. Hoje você não. consegue selecionar, né? Você seleciona, você assiste o que Não, e você assiste o que você quer. fora as outras barreiras, né? Como você comentou dos atendimentos online com o psicólogo, né? Sim. Então, assim, é sem barreiras, porque pode vir uma mãezinha lá da Bahia ou da Amazônia e falar, né, tipo, tô precisando de ajuda. Isso. Então, assim, querendo ou não, quebra essa barreira, né? E faz com que multiplique, né? Que eu costumo falar muito, que a internet vem dando muita voz a quem precisa de voz. E alguns assuntos, alguns temas, eles precisam, né, ter mais voz. Igual falar do TDAH, falar ali do autismo, né? Então, assim, levar esses assuntos para até para outros lugares, outras fronteiras, né? E aí não te limita. Mesmo você fala, não tem um instituto, mas, olha, a construção que você tem são 80 famílias. Isso já desenvolveu, só para vocês terem ideia. Nem instituto eu não tenho, mas o trabalho ele já funciona. Exato. Né? A divulgação ali pelo Instagram, ali pelo grupo de WhatsApp, Sim. entendeu? Certo que o boca a boca funciona, mas a gente ter a rede social a nosso favor não tem comparação, entendeu? Eu atendo mães, eu digo atendo, eu não sou ninguém para atender, mas assim, eu atendo, digo no sentido assim, da procura delas virem até o meu PV, né, tentar conversar, tentar uma palavra amiga, né, tentar desabafar um pouco devido à realidade. Tem mães que me procuram, Nete, me ajuda aqui, amiga, eu não estou dando conta, né? O meu filho está me enlouquecendo, como é que eu faço nesse sentido aqui? Porque eu tenho um nível 3, né, que é um dos níveis mais elevados do autismo, que a criança ela é agressiva, ela não atende a comando, ela é não verbal, né? Tem dificuldades em comorbidades em vários setores, às vezes de não tomar banho sozinho, de não pentear o cabelo, de não deixar pentear o cabelo. Meu filho não deixa cortar o cabelo. Meu filho, só eu que corto o cabelo dele. Vocês precisam ver a loucura. Né? Parece assim, eu acho que os vizinhos, inicialmente quando a gente chega, a gente tem que falar, olha gente, não estranhe, porque aqui é 2 crianças autistas, não chamem a polícia não, porque tem ninguém morrendo. Às vezes ele só está em crise, ele só quer alguma coisa que eu não dei, né? Que muita gente hoje assemelha a birra e não é birra, né? A crise da birra tem muita diferença dentro do autismo, né? Então, assim, eu acredito que essa fala, essa interlocução, esse poder de usar a internet, né? E o podcast vindo aí para dar mais voz a essas mães, vai sim gerar uma cadeia muito grande de apoio, de que mães que se abracem, de que mães que conseguem, né, mesmo ali na correria do seu dia a dia, passando por turbulações, dar um suporte para outra mãe, dar um acolhimento para essa mãe que muitas das vezes assim veio a sobrecarga e você não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar. Então assim, para mim, né, hoje a tecnologia, né, eu não sei usar muito bem, eu sou um pouco leiga nesse sentido. Né? Eu simplesmente não criei interesse. Eu deixei parado lá no que eu puder usar, quem puder me ajudar, me ajude. Mas eu acredito que veio para salvar vidas, veio mesmo para a evolução. E aí até você falando veio uma palavra muito forte, que é a esperança. Né? Porque assim, por exemplo, com a nossa fala, agora você falou, uma mãezinha pode compartilhar com a outra, ou outra pessoa lá da cultura que tá vendo, né? Fala, nossa, tem uma amiga que tem um filho que tem um grau 2, ou encaixa nos padrões, né? Nas atitudes sequenciais do dia a dia. Eu falei, nossa, vou mandar para ela, que às vezes é um despertar. Às vezes ela está sendo sufocada ali, às vezes sem ter recurso, sem ter quem procurar, porque muitas vezes quando a gente vai procurar, né, ajuda, a gente já procura de quem não tem ou não conhece. E aí vai enquadrar como birra, né, como teimosia, como a pessoa que tem uma personalidade forte, mas no fundo, se fosse realmente diagnosticado ali, seria mais fácil, porque ela entenderia e saberia como lidar, facilitaria o processo, né? E não passaria tanto desespero, né? Porque quando a mãe já está naquele ponto ali dela não entender, ela já não sabe mais o que fazer. Agora, um cuidado que eu acredito hoje que pode se tornar
uma falha também dos pais na educação. Tem a sensibilidade. Eu falo isso até por uma experiência. A sensibilidade a gente não pode fechar os olhos para ela, mas também a gente não pode transmitir para a criança que você até falou das pessoas pensar que é bem, mas que aquela sensibilidade é o limite dela. Tem que preparar, porque, por exemplo, eu sempre tive esse desafio. Eu sempre tive esse desafio. Então, eu comecei a entender como eu iria enfrentar eu mesmo. Sim. Eu entendi o que eu tinha como dificuldade. Então, eu passei a pegar o que eu tinha como favorável para usar ao meu favor e como, de certa forma, eu me sabotava. Sabotava o eu interior. E, às vezes, é isso também que foi. Porque, por exemplo, eu tenho essa dificuldade em concentração. Só que o que eu entendi? A minha dificuldade em concentração, ela só funciona para aquilo que eu não tenho interesse. Porque você tem um hiperfoco no que te interessa. Só que, ao mesmo tempo, quando passa um tempinho e você se sobrecarrega com aquilo, você tem. Então o que eu comecei a pegar como válvula eu mesmo como válvula de escape? Eu posso estar fazendo o que for. Mas, por exemplo, eu estou focado nisso. Quando eu vejo que vai chegar um momento onde eu posso perder o foco, eu mesmo se desligo no automático, eu mesmo mudo o foco para outra coisa e depois eu retorno para onde eu parei. Mas por que eu falo isso? Porque às vezes a gente cria essa barreira. Hoje mesmo, próprio lá na escolinha que eu tenho com as crianças, eu já não separo mais as turmas. Eu não separo. Eu tenho um cuidado que eu sei quando aquilo sufoca, então você tem um cuidado para adaptar e não fugir da adaptação, mas eu incentivo ao máximo para que, sim, comporte e brigue por vagas e por tudo igual às outras crianças. E eu acho que isso é um trabalho, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que isso é um trabalho sendo importante. Sim. Porque, assim, eu sei o tanto que essa falta de atenção eu vou pelo que mais me prejudicou. O que mais me prejudicou foi a questão de eu não conseguir se concentrar em muita coisa. Eu abandonei bolsas de faculdade que eu ganhei 100% porque eu não conseguia ficar naquela rotina presencial. Todo dia a mesma Todo coisa, dia durante eu não durante anos, né? E até mesmo para se sentir pertencente, né? Porque eu entendo a sua fala nesse sentido de, por exemplo, dela crescer, não ela se enxergando como um problema, né? Que ela pode vencer, né? Porque, assim, eu tenho conhecidos, por exemplo, que demorou muito para a mãe identificar, a própria criança, ela vendo toda a situação de como a mãe lidava com aquilo, ela se enxergava como um problema. Assim, elas têm a resistência de falar, nossa, eu sou um problema. Né? E muitas vezes entender o processo, né, de, igual você falou, de às vezes tentar encaixar ali. É saber que tem limitações, tem as limitações, pode ir além, mas pode né? superar essas limitações. Sim. E muitas vezes não é tirando ela, isolando ela, que você vai conseguir, né, ter. Aí a gente olhava e falava, nossa, a própria criança, ela tinha essa identidade. Que ela via todo mundo falando que era um problema. Ela viu como e um aí, problema, até quando ela crescer, ela não vai conseguir. Primeiramente, ela vai aguçar mais, né, acredito eu. E ela, assim, ela vai ficar com aquela sensação de, tipo assim, nossa, eu não me encaixo aqui, eu tenho que sair. Não me encaixo aqui porque lá atrás foi falado que eu era um problema, né? E crescer com isso também é ruim, impacta né? a vida. Impacta, né? Né? Porque, por exemplo, do meu caso é um TDAH absurdo. Meu desafio hoje a gente está aqui conversando igual nós estamos aqui. Passou qualquer passarinho aqui, qualquer coisa, automaticamente eu esqueci tudo que eu estava fazendo aqui e meu foco já mudou para lá. Tá lá no passarinho. Não, esse TDAH é real. Também. É real. Às vezes parece até que é maldade. Não é, por exemplo, eu vou passar por você na rua, eu não vou falar com você. Mas por incrível que pareça, de fato, você está no automático andando, porque sua mente, ela está trabalhando em outra coisa. Ela tá falou, oxe, mas ele passou por mim e não falou. Ela tá como assim? Que mentira. Já? Pois é. Eu não vou nem muito longe. Por exemplo, eu vi um episódio do cara até porque ele foi pra padaria, deixou o cachorro. Eu fui pra padaria esses dias, eu deixei
a moto com a chave, uns dias que eu falo, uns meses atrás, deixei a moto com a chave na ignição, entrei dentro da padaria, tomei café e eu só percebi a falta da moto quando eu cheguei lá na instituição. Mas tu não foi de moto? Cadê a moto? Aí tá lá na porta da padaria. Meu Deus, e com a chave ainda, viu? Deus Com a chave. E o pior é que você não faz na... é uma coisa que você não faz, ela meio que é natural, é só questão de você mudar o foco pra outra Eu tenho uma amiga que já esqueceu o carro. Aí ela chegou em casa, veio de ônibus, mas eu fui de carro, ela teve que voltar pra buscar o carro, foi bom. Mas é aí que também tem os lados, é o que eu falo, também tem os lados positivos. Sim. Que eu não sei, mas assim, tem o lado mais positivo. O fato também de ser o hiperfoco, você consegue ter energia. O desafio seu é conseguir centralizar para você não perder o foco. Mas, por outro lado, você consegue ter uma energia que, por exemplo, se você colocar uma pessoa e colocar nessa situação, a energia é outra. Você vai pegar de 7, você vai virar, só que, por outro lado, você também passa a ter 2 desafios. Porque, por exemplo, quando você está cansado, você consegue dormir e o seu sono bate. Sim. Naturalmente. Você está cansado, você fica exausto, você não tem energia. Infelizmente, eu falo assim, eu não sei se... Porque você vai falando para a experiência sua, né? Eu com TDAH, eu posso estar morto de cansaço. Só que se minha mente não estiver desligada, mesmo com o corpo já sem energia, sem força nenhuma, você vai continuar produzindo. Porque a sua mente, ela não desliga. Eu tenho uma vantagem com o TDAH, porque tudo que eu crio interesse, aquele hiperfoco recente de querer fazer, eu aprendo facilmente. É 2 dias. É 2 dias que me aprender. Eu aprendi... Altas habilidades, né? A profissão de confeitaria, eu aprendi olhando. Eu não fiz curso, eu não fiz nada. Dentro de 3 dias eu estava fazendo bolos incríveis. Não de decoração, mas de recheio, de sabor, de massa, sabor. Sabor. Pois aí não trouxe pra gente. Provar. Então, assim, esse TDAH me trouxe vários benefícios também. Não tem só os prejuízos. Eu sou confeiteira, eu sou cabeleireira, eu sou uma ótima vendedora. Tudo que eu me coloco para fazer, eu faço com excelência. Mas ali é só um tempo. Depois eu perco totalmente o interesse e já vou fazer outra coisa. Você decora tudo rápido, tudo você pega rápido. Muito rápido. Tudo você pega rápido. É muito avançado. E outra coisa também que você acaba facilitando muito. Como sua mente está o tempo todo trabalhando, porque ela pega atenção, ou seja, nesse mesmo espaço de tempo, não sei se isso é com as outras pessoas também, mas nesse mesmo espaço de tempo, sua mente já foi viajar, por exemplo, se bateu pro sofá, ela já fez você forçar a pensar de como é o processo do sofá, como o sofá é feito, você já desperta curiosidade daquilo, quando você for ver, você já pesquisou tudo. Aí morreu, ela te dá outro foco. E no dia que eu estiver conversando com você e você tocar o sofá, automaticamente a mente vai lá e resgata tudo que aprendeu sobre o sofá. É no automático. As pessoas muitas vezes falam que não conseguem concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Outra vantagem que eu já acho do TDAH, se você botar e você for para concentrar nas 3 coisas, você vai conseguir fazer. É verdade. Sua mente ela vai estar processando tudo, ó. Verdade. Ela processa para cá, ela processa ali. Meu Deus, é incrível ver outra pessoa TDAH falando, porque parece que ele está me lendo aqui. Tá Mas você consegue processar as 3 coisas ao mesmo tempo. E é detalhe, eu não sei explicar como, mas a mente ela pega, parece que ela é como se fosse um resgate, como se fosse um cubo. Você colocou, ela pegou, ela tá com todas as informações e você usa. Então acaba que sua mente ela acaba se tornando um livro dentro de você. Você vai pegando uma coisa, você desenvolve. E te força a pensar, você faz a leitura. E foi outra coisa que impressiona muito, você joga a leitura que eu falo em qual sentido? Nós estamos aqui. No automático, como a mente ela está muito processando, você acaba que você não consegue ficar preso só nesse próximo passo. É no automático, é natural, ela vai fazer você pensar tudo, você vai pensar tudo. Sequência, né? E uma coisa que eu gosto, que eu vejo, por exemplo, até eu falo isso muito com minha esposa, eu vejo outras pessoas também. Você traça uma rota. Aquela pessoa que é mais centrada, né?
Ela é centrada. Então, ela traça uma rota, ela cria o roteiro, ela planeja Se e ela ai, faz. ai, sair do lugar, a pessoa já pira. Já era. Tudo, A vantagem que eu achei do TDAH é o quê? Já acha soluções, Se no meio disso aqui essa rota mudar, Errado. somente no automático ela já pega a mudança, ela já projeta o Recalcula, caminho, ela já recalcula. E o melhor de tudo, Tipo não é Waze. sobre ela, você não se assusta, pelo contrário, quando a rota recalcula para você fica bom. Você se adapta à mudança. É porque você sabe que você vai chegar no resultado fim, mesmo que tenha mudado a rota. Porque você muda Legal. e você se adapta à mudança todinha. Agora, por outro... Ainda vem outras opções, né? As outras Várias rotas. Agora, Que o legal. outro lado que isso eu falo, para quem convive é um desafio, é porque a pessoa com TDAH é um desafio para quem se relaciona com ela. Eu falo, é um desafio. Por quê? Porque ela tende a passar a impressão que ela não se importa e em algum aspecto que é fria. Por exemplo, porque tem pessoas que vai conseguir sentar por longas horas, aqueles Sim. momentos que o pessoal fala de casal, não vamos sentar, ficar só sentado, as pessoas conseguem ficar sentado no sofá em casal e tudo mais. O TDAH, não. Tem pequenos detalhes que às vezes a mente ela processa tudo, que ela pode deixar pequenos detalhes. Poxa, você não olha os detalhes, não. Você não vai fazer por maldade, mas pequenos detalhes vai passar batido. As Até coisas um assim. filme que tu vai assistir, aí tu bota lá pra sentar, tu senta 12 minutinhos. Tu assistiu, digamos que 5 minutos de filme, aí tua cabeça já vai assim, vou fazer uma pipoca. Aí tu levanta, tu deixa o filme lá, vai-te embora, faz a pipoca, aí tu retorna, senta de novo. Sentou, tá aqui comendo a pipoca, tá assistindo o filme. Pegou a concentração de 10 segundos, aí dali já perdeu, já levanta de novo. Parece assim que a cabeça da gente não consegue parar, entendeu? Tu não consegue ficar ali focado assim por muito tempo, né? Uma coisa por só, mais, né? tu assiste, consegue assistir, mas nesse período de 2 horas de filme, tu levanta umas 4 vezes. Porque não é que não é uma pessoa normal que senta ali, consegue assistir, ou que se prepara para sentar e assistir, já prepara a pipoca, prepara tudo certinho, já para ficar ali. Não, a gente TDAH, a gente tem que se levantar para alguma coisa, seja para ir no banheiro, para pegar uma água, para fazer uma pipoca. Não consegue assistir o filme todo, as 2 horas. Sempre levanta, umas 3, 4 vezes no decorrer. Eu posso ser sincero, eu nem vejo. Ir pro cinema, então, nem pensar, né? Não, é um programa. E minha esposa, por exemplo, minha esposa também não gosta. Quando eu acho, minha esposa também não gosta. Porque eu não vejo. Se uma hora eu achar alguma coisa, ela dá hiperfoco. Aí é um hiperfoco mesmo. Aí vai embora. Eu vivi isso na série Mentalista. Ela bateu hiperfoco que ela era. Cada temporada batia uns 22, 23 episódios de uma hora. 22, 23 episódios de uma hora, era 8 temporadas. Caracas. 8 temporadas? E eu maratonei tudo. Eu tenho Na hiperfoco em sequência. Harry Potter. Porque bateu o hiperfoco. Caramba! E quando você pega o hiperfoco, você consegue repetir aquilo várias vezes. Eu assisto Harry Potter há 10 anos. É igual Eu já eu. assisti A todos única os pessoa- Harry Quando eu Caraca. quero, Eu vivi isso com mentalista. quando eu quero relaxar, eu tô muito assim Aí você vai e ligada. assiste. Aí eu vou lá e coloco Harry Potter, aí eu fico deitadinha, eu crio todo aquele clima, aí eu fico, Aí você. até a saga toda. Aí detalhe, aí é a única hora que você de fato se desliga do mundo. Aí você se desliga. Aí de fato você se desliga. Eu vivi isso no Mentalista, eu já perdi quantas vezes eu assisti o Mentalista. E o que é pior de tudo que eu Não falo assim. enjoa. Eu assisto todas as vezes como se fosse a primeira vez. Eu também. Caramba! Todas as vezes eu assisto o Mentalista como se fosse a primeira vez. Mas se você me colocar pra assistir outra coisa, eu não vou conseguir ficar 10 minutos. Eu já não sou fã de assistir a mesma coisa várias vezes. Ah, não, Eu me prendi nele. Há 10 anos eu também. Há 10 anos eu tô ali presa em Harry Potter. E eu tô 10 anos? 10 anos. E não Ou enjoo. mais. Ou mais. Eu conto 10 assim, porque meus filhos. A Maria tem 8, né? E o Paulinho tem 6. Então, assim, antes dele eu já tinha hiperfoco em Harry Potter. Né? Eu já tinha. Então eu boto 10, mas é muito mais do que 10. Agora olha o que nós estávamos falando sobre o podcast substituir as rodas de conversa e na prática, no impacto que ela... Impacto comunitário, né? Ela falou sobre coisas que quando eu bati, eu me identifiquei. Porque no meu caso, o meu TDAH é absurdo. O meu é absurdo.
Então, assim, quando você pega o... Que até as pessoas confundem, não, TDAH é o autista mesmo. Não é. Eles têm uma coisa, são diferentes. O que um tem de excesso para um lado, o outro tem pelo outro. Mas existem autistas também com TDAH. Tem que pegar as duas. O meu TDAH é absurdo. Então, assim, o importante do podcast é o impacto que eu vejo ele em redes. São conversas que quando eu olhei... Ela falou uma frase que eu peguei no ar, que ela falou bem assim, eu pensava que só eu vivia isso. É interessante. Eu estou me vendo, parece que ela até falou, parece que eu estou, ele está falando vendo. de mim. Então, eu não sei se ela passou por isso, mas quantas vezes você não tomou ações lá atrás? Hoje não, hoje eu vivo uma fase que eu não estou mais nem aí, mas lá atrás... Não, mas assim, lá atrás, eu acho que ela vai entender, você passa, e você passa a entender assim, cara, é como se tivesse algo errado com você, sendo que não tem. Então, assim, quando a gente olha no impacto que um podcast, por exemplo, gera dentro da comunidade em si. Porque, por exemplo, quando você pegar uma pessoa que tem igual ela, ou eu, e você passar aí, quem estiver assistindo, fala, não, eu me identifico com isso. Eu passo por isso. E às vezes a pessoa só queria uma resposta pelo que ela passa. E quando ela vê que tem outra pessoa que por que eu estou falando que é a dificuldade de relacionamento, que às vezes a pessoa precisa entender certas coisas? Porque é aquilo que ela falou, por exemplo, do hiperfoco. Você tem um relacionamento com ela, um exemplo. Aí você chama ela para assistir um filme ou uma série. Ela não vai conseguir se concentrar e nem estar assistindo com você. Meu marido fica irritadíssimo. Ele ainda já desistiu. E aí... Quando ele quer assistir alguma coisa comigo, ele amor, vamos assistir Harry Potter. Aí já pede tirar, e aí vai perguntar... Por que eu vou ficar lá quietinha? E por que mas aí que tem a diferença. Porque ele conseguiu, ou quando a pessoa está com você, ela consegue, onde eu falo da dificuldade é isso. Porque quando a pessoa não entende isso, porque é justamente, se ele botar o Harry Potter, beleza, você assiste. Mas se colocar outra série, por mais que é uma que está em alta, você não vai assistir, acabou. Acabou. E a pessoa não entende, às vezes acha que, não é porque você não vai querer passar Não é. Então, por isso que eu falo, quem se envolve hoje com uma pessoa que tende a ter, é um desafio. Eu falo um desafio... E principalmente para você que tem 2, né, em casa. É um desafio pela mudança. Eu tenho pena do meu marido, porque ele não lida só com os bebês. Eu lido só com os bebês, né? Ele não lida com nós 3. Agora é um lado bom também. Que tudo na vida tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Por exemplo, igual ela tem. Seus filhos têm. Então, ser mãe do sabe. Eles não podem, eles não gostam de ficar parados. O que faltou, por exemplo, eu acho que hoje, se eu tivesse... Eu não minto. Olha a diferença de aceitação. Hoje eu falo isso direto com a minha esposa. Se eu pudesse escolher, eu queria que minha filha fosse igual eu. Por quê? Porque hoje eu aprendi a parte boa e como lidar com tudo isso. Eu descobri a parte boa e como lidar com tudo isso. E hoje eu entendo que isso é uma vantagem. Aonde você está a vantagem? Porque você tem a necessidade de estar fazendo várias coisas e você tem energia. Significa que se você pegar uma criança com um TDAH e ela quiser, porque vale também da aceitação, não adianta você forçar porque ele não vai fazer. Mas se ela quiser, por exemplo, vou entrar na música, vou entrar na robótica, vou entrar nisso, eu vou fazer aquilo, você pode botar ela em várias atividades, ela vai ter energia para várias, ela vai aprender todas e ela vai conseguir desenrolar bem. E vai ser a melhor, né? É natural. Porque essa é a parte boa. Essa é a parte boa, porque as pessoas elas tendem a ter medo de desafio. Sim. A pessoa do TDAH já é o contrário, ela tem a necessidade de algo que desafie ela. Ela não pode, em momento algum... Não consegue ficar no mesmo, né? Ela não, pelo contrário, ela não consegue ficar, ela tem a necessidade de desafio. Porque o que acontece? Quando você achar algo que é desafiador e difícil, você vai querer fazer aquilo vingar. Se empenhar ao máximo, né? Como se virasse uma chavinha assim na mente da gente. Não, eu tenho que conseguir aquilo, eu vou conseguir passar por aquilo. Todos os dias, tudo que a gente pega para fazer é uma superação diária. É como se a gente se superasse a cada obstáculo. Eu sinto assim, eu fora o autismo, né, o TDAH, e eu tenho transtorno bipolar também, eu passo períodos de muita depressão e de isolamento, de não querer falar com ninguém. E muitas pessoas, assim, para lidar comigo mesmo,
tem que me gostar muito de mim, porque eu sou muito difícil, né? Uhum. Eu tenho um temperamento forte, eu sou bem decidida sobre o que eu quero. Se eu quero algo, ninguém vai conseguir me manipular ou transformar aquilo que eu acredito numa verdade absoluta. Ninguém vai conseguir passar por cima disso, né? Depois de eu criar a minha teoria, já era. Já era. Isso é muito positivo. Então, assim, é muito difícil conviver com pessoas que têm transtorno. Né? Hoje, né, graças a Deus, a gente está tendo muita evolução. Hoje as pessoas já procuram o conhecimento, né, até mesmo para entender como que a gente funciona. E eu passei a minha vida toda, hoje eu tenho essa visão, que eu passei a vida toda tentando me encaixar. Só que hoje a sociedade que está se encaixando para poder nos receber. Então isso é maravilhoso. E, né, a tecnologia ela vai fazer com que isso melhore ainda mais. Porque a gente tendo visibilidade... Que se expanda, né? Com certeza, mais voz, né? A visibilidade, as pessoas podendo falar um pouco mais sobre si, sobre transtornos, sobre comorbidades dentro das pessoas mesmo PCDs, né? Que hoje em dia o autismo até já é considerado, né, um PCD, né? Então, assim, o podcast, né, essa visibilidade, tudo isso vai ampliar ainda mais a mente das pessoas para que a gente não precise mais querer se encaixar, para que a gente seja já encaixado, né? E o podcast ele fez isso, ele vai ampliar, né, vai abrir portas para que essas pessoas também possam ter essa visibilidade, né? Para que possam ter voz, né? Para que possam ter voz e para que a gente possa se sair melhor na sociedade. E a própria sociedade também possa se conscientizar para poder receber de uma maneira melhor. Sim, sim. Exatamente. E outra coisa, a vantagem boa dos pontos positivos do podcast é que o auge dele é essa estrutura que estamos. Só que também você pode dar o primeiro passo, muitas das vezes, numa mesa sua casa. simples. Apoio, sei lá, coloca uma xícara, que eu não tenho apoio. Coloca aqui na xícara, põe para gravar. Mostra um pouquinho a sua rotina, sabe? Quem sabe daqui uns meses eu já tô com o meu próprio podcast mostrando pra Amém. vocês. Não, e aí eu vou te desafiar. Pode convidar a gente. O que te pede de começar hoje? Uma câmera, Não. O que te pede de começar hoje? É mesmo financeiro, né? Porque tem que ter pra poder criar um... Você tem celular? O meu não presta. Um celular bom. A câmera? Um celular bom. Não espere as condições perfeitas para fazer. Por que eu te falo isso? Qualquer celular. Sabe por quê? As pessoas vão ver, caramba, olha a realidade dela. Gente, estou fazendo um podcast melhor para vocês porque eu consegui trocar de celular. Entende? Mostrar minha rotina. Agora eu consegui um novo celular. Porque as pessoas vão se conectar com você. Muitas das vezes, o que eu percebo? A gente espera as condições perfeitas para fazer. Sim. Então, assim, faça com você. Gente, meu celular tá muito ruim, mas eu tô gravando aqui pra vocês. Vai sair desse jeito, depois, quando eu trocar, eu volto aqui e a gente vai melhorando o negócio. Porque as pessoas, eles estão entendendo a sua realidade. Eu já falei pra vocês que eu tenho dificuldade com a internet, né? Mexendo. Vai mexendo, vai tentando gravar vocês. Eu falo a minha dificuldade, sabe qual é? Eu não sei nem como é que eu tô conseguindo estar tão natural aqui com vocês, mas eu tenho muita dificuldade de imagem. Fico feliz. Eu não sou de postar foto, eu não gosto de... Eu vou pra muitos eventos, mas dificilmente alguém vai ver uma foto minha, porque eu me escondo das fotos. Você vê isso aí. Vejo. Ele não gosta de aparecer. Naquele dia que eu pedi, vamos tirar uma foto lá naquele estúdio, lembra lá no plano? No Instagram as pessoas têm não sei quantas mil... Gente, eu não posto nada da minha vida, eu não posto nada dos meus filhos, entendeu? Nada, sabe o que é nada? Eu não posto foto deles, não posto foto... Muito raro eu postar alguma foto, muito raro mesmo. Eu acho que as fotos que eu tenho lá no meu Instagram, acho que é de 5 anos atrás. Desde então, nunca mais eu postei nada. Vai ser bem interessante. Gente, a nossa conversa já está quase chegando no finalzinho. Já vão pensando aí nas considerações finais, por gentileza. Mas, olha, você tem um projeto lindíssimo. Lindo. E que precisa, e que precisa ir para frente. Verdade. O Inova Terceiro Setor, esse projeto, ele tem muito a agregar no seu projeto. Porque não é só essa roda de conversa, não é só esse podcast que vai expandir, mais mulheres vão se conectar com você, mais mães, mais pessoas, como você falou, não é só criança autista, mas não é só o adolescente, mas tem muito adulto autista que você também pode estar ajudando. Verdade. E além do podcast que vai expandir, que vai fazer com que mais pessoas se conectem com você, a gente precisa de alguma forma mostrar isso
não só como pode, mas já vai pensando como é que você se identifica, onde você se identifica. É mostrar a sua realidade ou mostrar a realidade de outras pessoas? Como é que você pode trabalhar isso? Porque isso realmente ele tem que se tornar expansivo. Então, Inova Terceiro Setor, a gente tem o podcast, mas a gente também tem as aulas. Inclusive, o Carlos é um dos nossos professores, o Carlos Wellington. Então, a gente vai ter as aulas disponíveis para vocês, para aprender a mexer com as redes sociais. Então, se você puder, assista, tenta ali se identificar o que eu gosto, o que ele está fazendo. Isso, então assista as aulas. Coloca seu hiperfoco nas aulas. Nas aulas. Além das aulas, a gente também tem as mentorias, né? Que aí vai ser direcionado, conversar somente com você, para que você entenda e consiga colocar esse projeto em prática. Para que você consiga futuramente conseguir emendas parlamentares, né? Não só distrital, mas do governo federal, para que você possa ajudar mais mães que hoje não entendem, igual você falou, que ficam ali dentro de casa, que não trabalham, que não se amam, que está perdida, que acha que o mundo acabou, que não sabe como lidar com o filho. E você consegue exercer isso com muita maestria. Então, Inova Terceiro Setor, esse projeto veio para te ajudar mesmo, para mostrar, olha, esse seu projeto, ele vai para frente, ele pode ir para frente. A gente te dá essas ferramentas para que você possa expandir mais e alcançar não só mais mães, mas mais pessoas, até pais mesmo, famílias, a lidarem com pessoas que têm TDAH, pessoas que têm autismo, e ter esse olhar sensível, né? Não só dessas famílias, mas também da sociedade. Porque quando a gente consegue expandir isso, a gente consegue alcançar mais pessoas, mais deputados, é igual você falou, mais deputados para que eles consigam olhar e falar assim, opa, é preciso conscientizar a sociedade sobre essa realidade. Não vocês se encaixarem na sociedade, mas a sociedade entender, ter esse olhar sensível de que realmente a gente pode conviver todo mundo em uma sociedade só. Com certeza. Além disso, até nas aulas lá a gente tem uns trechos, né, que eu falo exatamente sobre essa estruturação. De começar agora, né? Porque muitas vezes eu posso deixar para começar daqui 1 mês, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Só que assim, a gente vive num momento que é evolução, né? E as coisas acontecem muito rápido. E aí eu falo exatamente sobre essa organização, né? Sobre essa prestação de conta digital ali no próprio Instagram, do que acontece dentro da sua instituição. Hiperfoca agora, né? Na aula. E além disso, até mesmo eu falo muito do quesito, para você não ficar dependente. Eu vou estudar mesmo. Vou fazer parte do curso. Vai ser muito bom para você. E para não ficar dependente de uma única fonte para o seu instituto. Tá? Porque da maioria das vezes as instituições que eu conheço, todas ficam esperando a promessa. Promessa de um parlamentar, a promessa de um patrocínio, a promessa de um empresário, a promessa de uma doação. E ela já tem até ajuda do pessoal lá da cidade, né? E fora que, como você já faz, eu vou falar assim, toda instituição ela deve ser autossustentável. Ela tem que gerar um caixa ali para que se um dia a emenda não chegar, você ter ali... se a doação não chegar, você também tem um caixa para poder seguir, né? Porque assim, muitas pessoas dependem do seu projeto. Então, se a NET hoje não tem esse valor, não tem essa doação, e aí? Como é que fica essas mãezinhas? Né? E automaticamente essas instituições, eu até falo lá, que quem está na frente sofre, fica aquele sofrimento, nossa, eu não consegui ajudar. E aí te gera ali uma negativa, né? Fala, não, vou parar com isso, não funciona. Porque a gente vê muita instituição parando, para no meio do caminho. Verdade. E aí, como você já tem esse quesito da autossustentabilidade ali, de pessoas produzindo, gerando esse caixa, um bom planejamento, né? Te colocando também, te dando visibilidade, que hoje, assim, quanto mais, igual a Metralha falou, quanto mais visibilidade você tem, mais possibilidade de fazer bons acordos, boas parcerias ali. Então, as pessoas elas vão se conectando. Então, você vai falar para um monte de gente, só que nem todo mundo vai se conectar com a sua história. Às vezes vai para a cultura, às vezes vai para o esporte, mas muitas pessoas vão se conectar e a partir daí falam, nossa, como é que eu te ajudo? Como é que eu consigo contribuir com o seu projeto? Mesmo que seja pouco, mas se eu tenho muitas pessoas, né? Entra na história do Uber, né? Da Netflix. Quando eu tenho muitas pessoas ajudando com um pouco, no final eu tenho muito. Né? Porque muitas vezes a gente fica, é o que eu preciso de X milhões, X mil, mas às vezes ali você conseguindo conscientizar a comunidade e se expandindo através do digital, né? A nível estadual, daqui a pouco nacional, internacional. Então, assim, você vai conectando pessoas na mesma causa e vai fazendo com que elas entendam e participem.
Olha você viajando aí, falando para as mães atípicas de todo o Brasil. Olha só, Ned. E outra coisa... Já faça aí, gente. Já pega o gancho da fala de você, já faça as considerações, que a gente passa do horário. Tá. Outra coisa também sobre um adentro aí do curso. O objetivo maior do projeto em si é justamente para potencializar esse tipo de trabalho. Verdade. Porque hoje você tem um número de instituições cadastradas. Mas você tem um número muito maior de pessoas que fazem um belo trabalho e faz porque ama, faz porque de fato tem um objetivo final, tira do bolso, não tem estrutura, e mesmo tendo quem se oferece a ajudar, não consegue receber essa ajuda por não ter a formalidade. Então, o objetivo principal é justamente isso, para que trabalhos como esses possam ser vistos, possam ser potencializados e que grupos, coletivos saia do anonimato e, de fato, vire instituição. Porque esse número de estatística de instituição, ele tem que ser ocupado por pessoas assim. Por pessoas que, de fato, que é com dinheiro, é sem dinheiro, é com recurso, sem recurso, a coisa vai fazer acontecer, porque antes de ter o CNPJ já acontecia. Exatamente. Já começou acontecia. com a pessoa física. Então, isso é o objetivo principal do projeto. Muitas das vezes, o principal foco é justamente esse coletivo, aquela escolinha de futebol, aquele movimento cultural, aquele artesanato. Digo mais, tem pessoas que fazem um belo trabalho, faz cultura, por exemplo, principalmente que na cultura isso é comum. Faz cultura, mas muitas das vezes nem ela tem ciência do que ela está fazendo e de quão é importante o trabalho dela para a sociedade. E até mesmo, para fazer logo as considerações finais, o posicionamento do podcast é justamente esse, porque a gente está em um nível hoje onde as redes sociais ela está cada vez mais presente. Então, muitas das vezes não vai haver esse deslocamento físico para ficar muito tempo sentado, reunido com pessoas em roda de conversa, mas você vai estar na tela do celular para estar participando de uma mesma roda de conversa. Só mudou o cenário. Aquele grupo dentro da instituição hoje está aqui. Então, e é uma coisa simples e fácil. É igual a gente falou, a gente precisa de uma câmera e a gente precisa de assunto e de pessoas que entendem daquele determinado assunto. E o impacto disso dentro da comunidade não está escrito. Porque, pega o assunto aqui que a gente olhou. Você olhou e falou, eu pensava que era só eu. Pois você já é a quarta pessoa, sem contar comigo, que eu tenho contato e conheço, que passa pela mesma coisa, mas desenvolve um belo trabalho dentro da sua região. A quarta. E eu conheço outros que também conseguiram usar isso a favor. Então muda. Pega esse cenário aqui e quantos mais não tem essa habilidade que a gente conversou aqui, mas muitas das vezes não sabe lidar. Verdade. E não sabe como usar. E é uma coisa que você sabe do que eu vou dizer aqui agora. Depois que você aprende como usar isso ao seu favor, você vira uma máquina. Você vira uma máquina. Mas, de fato, você vira uma máquina para você fazer qualquer coisa. Porque sua mente pega as coisas rápido, ela consegue lidar com o diferente. E para encerrar, justamente nesse ponto. Muitas das vezes a pessoa larga a faculdade, por quê? Porque ela não consegue ter energia para estudar e trabalhar. A vantagem de TDAH está justamente ela conseguir tranquilamente, se ela tendo o foco dela, ela consegue, o desafio é o foco, mas ela consegue, sem ser vencido pelo cansaço, trabalhar, fazer as duas faculdades e levar arrumar tempo para fazer outra coisa. Tranquilamente. Tem gente que chega para mim e fala assim, Nete, como é que tu dá conta? Eu escuto isso direto. Duas crianças autistas, tu vive em seminário, em congresso, tu dá curso, tu faz isso, tu faz aquilo. Mulher, como é que tu dá conta? Tu é uma máquina? E aí gente, mas pra mim aí você fala assim, prazer, máquina. Não, sabe? Porque eu consigo pegar 10 coisas e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu consigo, naturalmente. Tanto que ontem eu viria pra cá pela manhã, acabou dando um problema com o outro convidado e eu acabei que atrasando por conta disso, eu disse, não vai dar certo, eu já tinha programado tudo, já estava tudo roteirizado. Eu ia depois ensaiar e depois eu ia desfilar, né? Então, assim, hoje eu já tinha, eu sempre tenho que ter uma agenda, tem que ter uma rotina ali
para me seguir, porque se sai uma coisa da rotina, eu já me desregulo. Eu já não consigo fazer com tanta naturalidade, com tanta, né, perfeição, com tanta vontade, né? Então, assim, ontem eu me desregulei por conta disso, né? Eu me perdi dos horários, eu não gosto de atrasar, acho muito deselegante, né? Deixar as pessoas esperando. Então, assim, surge esses contratempos? Surge, mas para quem tem hiperfoco, quem desenvolve, como eu e ele, que a gente desenvolve as coisas primeiro na cabeça antes de executar, né? É um pouco mais complicado, porque ali tu já perde um pouco do teu rumo, né? Mas ainda assim tu consegue desenvolver, né? Então, assim, missão dada, missão cumprida. E utilizar desses meios, pra gente, hoje, é uma vantagem, mas a gente foi muito prejudicado quando a gente era mais jovem. Porque as pessoas não entendiam, o professor não entendia, a mãe não entendia, levava chinelada, porque tu era teimoso, tu queria do teu jeito, né? Tu não entendia que as coisas funcionavam de outra forma, no teu cérebro funciona dessa forma, tem que ser dessa forma. Então, assim, pra mim, hoje, eu só tenho a agradecer o convite de vocês, né? Foi maravilhoso estar com vocês aqui, poder ver o que o Podinova faz pelas pessoas, né? Que é abrir portas, né? Isso é maravilhoso. E vou sim fazer o curso com vocês, vai ser maravilhoso. E em breve, né? Quem sabe? Vocês não vão estar me olhando aí pela Com toda certeza que olhamos com vocês. Sim. E convide a gente, quando começar lá, que a gente vai. Amém. Então é isso, pessoal. Obrigado, tá? Foi muito bom estar com vocês. É um assunto muito pertinente, igual eu falei. O Pod vem para dar essa voz, para dar mais volume também. Porque volume eu falo assim, quanto mais a gente fala, mais pessoas a gente alcança, mais pessoas a gente sensibiliza também. Então a nossa proposta aqui nada mais é poder te dar voz para que você possa falar mais sobre esses assuntos e muitas outras pessoas, muitas outras instituições também possam falar, tá? Não percam, continuem ligados em todos os episódios, vocês vão se conectar, né, igual o Metralha falou. E algum desses episódios vocês vão se conectar com alguém ali, com algum assunto e vai poder ali, né, dar continuidade no processo. A gente fica muito feliz, né, em poder dar essa voz. A gente fica muito feliz também em poder ouvir essas histórias, né? Cada história, cada participante é um desafio diferente, é uma forma diferente de lidar com todas as situações do dia a dia. Igual falei lá dentro do curso também AD, comecem com o que vocês têm, fazendo o que vocês podem, mas não deixem de caminhar e não deixem de fazer. Tá? Esse é um momento, nós estamos em pleno século XXI, a tecnologia está aí para poder ajudar vocês a caminhar, a dar mais impulso ali. Então não deixem de fazer, comecem a fazer agora, para que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, vocês possam olhar para trás e falar assim, nossa, ainda bem que eu comecei, né? E a gente está aqui para poder ajudar vocês nessa trajetória também. Então é isso. Nete, muito obrigada por sua presença, muito obrigada mesmo por esse lindo projeto. Continue e não pare. E olha, muito feliz que você falou que vai fazer o curso, que vai colocar o hiperfoco. Pensa também na questão de gravação. Eu sei que tem o seu tempinho, mas você vai longe. Por mais pessoas, gente, como a Nete, você que está assistindo também, que é empresário, que é deputado, se puder ajudar esse projeto a expandir mais, porque é um projeto lindíssimo, né? Como a Nete falou, o Metralha também falou, que só quem passa por essa situação, por essa realidade, sabe de fato como é que é. Então, assim, gente, não é frescura, mas tenham esse olhar sensível para essas pessoas, para que esses projetos se expandam cada vez mais e que a gente consiga transformar e ajudar mais pessoas, né? A tecnologia e a informação, a inovação, ela está aí. Então, ela pode fazer com que esses projetos alcance lindos voos. Então, você que está assistindo, que puder ajudar, entre em contato com o Inova Terceiro Setor, que a gente entra em contato com a Nete, né? Falo isso porque ela falou que não mexe muito com o Instagram, mas a gente vai mexer na cabecinha dela para que ela possa se desenvolver mais, queira estar presente. Então, não seja por isso que você não vai ajudar, entre em contato com a nossa equipe. Gente, eu preciso ajudar a Nete, onde é que ela fica, eu vou até ela, quero ajudar mais, eu quero ver a quantidade de mães que ela ajuda, eu quero fazer com que ela ajude mais mães. Então, o Inova Terceiro Setor, ele veio aí para ajudar pessoas. Então, vem junto com a gente, muito obrigada pela presença de vocês e até logo.